O Alerj Debate está de volta falando sobre a Central Única de Regulação do Sistema de Saúde. Gente, vamos ouvir agora o comentário do secretário de Saúde do município de Nova Iguaçu, falando sobre as dificuldades enfrentadas no âmbito municipal, justamente sobre essa questão que a gente já debateu anteriormente, da falta de recursos e da possibilidade de atender essa população. A gente tem, num modelo de divisão de responsabilidade, de complexidade, diversos procedimentos de alta complexidade que o município de Nova Iguaçu, assim como os outros municípios do estado do Rio de Janeiro, não tem condições de oferecer. Por exemplo, uma prótese total de joelho, cirurgias torácicas, são procedimentos de alta complexidade e caros. Então, por isso a gente precisa utilizar a rede federal, Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional de Traumatologia e hospitais especializados do estado. A importância de você ter uma estrutura que reúna a possibilidade de a gente encaminhar esses pacientes e conseguir que efetivamente eles sejam atendidos. Hoje a gente depende de um sistema chamado CISREG, que fornece um número de vagas muito pequeno em consultas ambulatoriais para todas as unidades de saúde de todo o estado e principalmente no campo da internação, que eu acho que aí está um grande gargalo que hoje a gente tem lá no nosso Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, sofrendo demanda de toda a região, com procedimentos que a gente não tem no Hospital da Posse e que a gente precisaria ter uma organização melhor para que esses pacientes pudessem ficar o menor tempo possível conosco, os internados no hospital, e sejam regulados para onde tem uma efetiva estrutura para fazer essas cirurgias mais complexas. Tem muita dificuldade em conseguir vagas na rede federal. Esses hospitais federais, hoje a gente tem uma dificuldade de ter acesso ao leito. E isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade, por exemplo, como eu te falei, no Hospital da Posse a gente tem dificuldade com cirurgia torácica. Então a gente precisa de um leito de cirurgia torácica. Tendo uma fila, tendo todas as vagas de cirurgia torácica do estado no mesmo local, a gente vai saber se aquele leito está vago, se não está vago. A gente tem que acabar com esse procedimento que os chefes de clínica, as pessoas que comandam as enfermarias escolhem quem vai colocar, e na regulação a regra é clara. Isso vai estar disponível para todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai facilitar a gente ter o acesso, resolver o problema dos nossos pacientes, a gente vai conseguir efetivamente ver uma prestação de contas pelo tempo médio de internação de cada paciente, qual o hospital que efetivamente está resolvendo o problema, se aquele paciente está ficando mais do que o tempo necessário de internação, vai fazer com que a gente tenha, conhecendo o leito, o período que esse paciente está internado, a gente cobre também um melhor resultado, né? Então, gente, o que a gente vê é que os recursos mais limitados dos municípios também criam uma dificuldade porque a população faz esse primeiro atendimento nessa rede municipal. A senhora já falou aqui na TV Alerj sobre, por exemplo, o caso das UPAs que recebem esse paciente e não conseguem, muitas vezes, depois encaminhar esse paciente para o tratamento específico que ele precisa e ele acaba ficando nessa rede, às vezes indo até a óbito, porque não conseguiu ser encaminhado, né? A UPA é uma unidade de pronto atendimento, né? O nome dela já diz, UPA, unidade de pronto atendimento. Não é para um paciente ficar internado nessa unidade. Mas isso não é o que nós vivenciamos no nosso estado. O que nós vimos aqui são pessoas que se mantêm dias internados nas UPAs, normalmente casos graves, né, porque ninguém vai para uma emergência à toa, e sem poder resolver o seu problema. Então essa é também um grande desafio, eu acho que é o nosso maior desafio aí, que é o da superlotação das nossas emergências. Nós vemos famílias, pessoas ali sofrendo e o que nós falamos, né? Sem humanização, porque não existe estrutura, aquela unidade não foi feita para isso. Então esse é um problema muito sério aí que nós temos que enfrentar. Mas eu creio que essa central de vagas vem justamente para abrir o leque de leitos, porque nós temos hospitais federais enormes com leitos subutilizados. Né, com alas inteiras dos hospitais fechados, porque não tem o médico, não tem o enfermeiro, para poder fazer aquela estrutura física acontecer de fato. Né? Então, eu creio que estamos começando a caminhar aí por um caminho bom. Doutor Eduardo, no caso dessas pessoas que não conseguem um atendimento, precisam de um tratamento ou de uma vaga de UTI, de CTI, e que acabam levando essa demanda para a Defensoria Pública, de que forma a Defensoria lida
com essa situação e encaminha essas demandas? Aqui no Rio de Janeiro existe um projeto que tem mostrado muito êxito, que é um convênio que existe entre a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral do Município. Então, é muita gente envolvida, né? Esse convênio, ele estabelece o funcionamento de uma Câmara de Resolução de Demandas de Saúde, né? Então, primeiro busca-se uma solução administrativa, e a gente espera que essa nova central de regulação ajude muito o funcionamento dessa Câmara, né? E se isso, infelizmente, não for possível, e havendo todos os requisitos necessários para que seja iniciada uma ação judicial para se obter o tratamento que o cidadão precisa, é ajuizada a ação judicial, eventualmente na Justiça Federal, dependendo da complexidade da matéria, ou eventualmente na Justiça do Estado, na Justiça Federal pela Defensoria Pública da União e na Justiça do Estado pela Defensoria Pública do Estado. A Câmara de Resolução de Litígios, ela funciona aqui pertinho, aqui na Rua da Assembleia. Tá? É de fácil acesso, o atendimento é muito bom. Quem precisar, por favor, dirige-se lá, tá? Para obter o atendimento. E aí, esse atendimento, inclusive, não é só no horário de funcionamento da Defensoria. Não é só no horário de funcionamento, mas fora do horário de atendimento ordinário da Câmara, tanto a Defensoria Pública do Estado como a Defensoria Pública da União têm os seus respectivos plantões, né? Então, as demandas de saúde, claro, os plantões são para medidas urgentes, né? As demandas de saúde, no mais das vezes, elas apresentam realmente um caráter de urgência. Então, haverá um defensor plantonista para tomar conta da situação de uma maneira ou de outra. E faltou só complementar e dizer o seguinte, há um índice muito elevado de resolução administrativa desses litígios no âmbito da Câmara, né? Então, é realmente um instrumento que tem se mostrado muito eficiente. Porque às vezes a pessoa pode achar que chegou num beco sem saída, mas ainda há a possibilidade de conseguir resolver. Enquanto houver Defensoria Pública no Brasil, nunca haverá um beco sem saída para o cidadão insuficiente. Deputada, a senhora é médica e faz parte da Comissão de Saúde aqui da Casa. De que forma a comissão pode acompanhar esse processo de implementação da central, até no sentido de dar suporte e otimizar esse processo todo, melhorar os resultados que se pode conseguir com isso? Conhecendo, depois nós estaremos lá para cobrar a realização e cobrar que essa central realmente funcione e que tenha transparência. Porque hoje nós temos uma central reguladora no Estado, onde a pessoa que está na fila de espera, ela não sabe em que posição ela está, qual a perspectiva dela ser operada, dela conseguir um leito. Então, é importante que haja transparência nesse processo, justamente para que para que ele tenha credibilidade, né? Então, como Comissão de Saúde, nós estaremos lá, fiscalizando, acompanhando a evolução. A proposta é que até o final do ano nós tenhamos mais médicos trabalhando e ele atingindo uma maior complexidade de atendimento. Então, é nessa função que a Comissão de Saúde da Alerj estará lá e eu estarei junto com os outros colegas deputados nessa função. Porque é importante a gente esclarecer que no início apenas algumas áreas vão estar incluídas nesse processo todo, mas a expectativa do governo federal ou do governo do estado é que todas as áreas estejam abrangidas até o final do ano. É que nós tenhamos um desenho real de todas as vagas disponíveis nos 3 níveis, seja ele federal, estadual ou municipal, e de acordo com isso, um retrato completo da nossa realidade de saúde pública. Então, por isso, da importância desse projeto, porque nós vamos reconhecer também as nossas deficiências de fato, porque hoje nós não temos esses números reais. Hoje nós temos as filas, que duram 5 anos, 6 anos, até 10 anos, e que as pessoas morrem nessas filas. Mas nós não temos
todas as filas, porque nem todos os serviços estão regulamentados, estão numa central, e nós não sabemos realmente quantos leitos de fato nós temos para cada especialidade. Nós sabemos que existe uma deficiência nas especialidades, hoje existe uma deficiência nos leitos de terapia intensiva, existe uma deficiência em todas as áreas, principalmente nas especialidades. Mas tem que se saber aonde está a maior deficiência para que se invista naquele ponto. E quantificar isso. Quantificar. Né? Dizer exatamente o quanto eu preciso em cada área, assim, ou em cada hospital. Assim, né? Como eu tenho certeza que deve estar havendo investimento maior em uma área que não precisa mais investir. Então, na realidade, isso vem também para otimizar recurso público. Eu creio que nós vamos gastar menos. Isso eu não tenho dúvida. E atender mais e melhor. Atender mais, atender melhor e gastar menos. Porque vai se organizar um sistema onde existem várias pessoas fazendo a mesma coisa, outros não fazendo aquilo que a demanda precisa. A realidade de doença da nossa população mudou, né? Por exemplo, com relação ao câncer, os índices de câncer aumentaram cerca de 30% a 40% e não houve investimento. Então, nós temos hoje uma situação caótica no atendimento da quimioterapia, principalmente das radioterapias, tanto que ela entrou nesse primeiro momento, né, da central de regulação. Mas investimentos maiores terão que ser feitos, porque com a vida moderna, o câncer é uma realidade muito grande. E o próprio envelhecimento natural da população. As pessoas vivendo mais, elas têm mais doenças, que são as doenças das pessoas mais idosas. Né? E a questão das doenças ortopédicas, tanto que as filas de tratamento traumato-ortopédico são enormes. Os estudos internacionais mostram que isso vai aumentar muito mais, porque a população está envelhecendo. Então, fora, como a senhora também comentou, a questão da necessidade de cirurgias bariátricas, né? As cirurgias de redução de estômago, que a gente não via muitos anos atrás e hoje em dia é uma demanda mesmo da população. É uma demanda e que o paciente, uma vez tratado com cirurgia bariátrica, ele não terá a hipertensão, o diabetes, né, o infarto. Então, o custo a longo prazo desse investimento, hoje, a longo prazo, nós gastaremos menos. Né? Então, é claro para mim que isso é um avanço assim, muito importante. Né? E, mais uma vez, não existe em outro estado, o Rio de Janeiro está sendo aí o primeiro a implantar esse modelo. Esperamos realmente que ele possa atingir as metas, né, a que ele se propõe. E nós estaremos lá como comissão da Alerj, né, eu como membro da Comissão de Saúde, o ano todo, nessa fiscalização no cumprimento dessas metas, para que nós possamos atingir aí uma melhoria de fato, né, para a nossa saúde pública. Vamos torcer pelo sucesso dessa central. Né? A Defensoria Pública da União torce muito para que esse novo sistema regulatório seja um sucesso, para que realmente ele cresça e se torne universal, no sentido de abarcar todas as especialidades médicas que são oferecidas pela rede pública de saúde, são inúmeras, porque a gente sabe que, infelizmente, no atual estado das coisas, os hospitais federais, a rede pública federal no Rio de Janeiro, ela funciona como se fosse um arquipélago. Né? Apesar da gente ter o INTO, especializado em traumato-ortopedia, outros hospitais federais também têm os seus setores da mesma especialidade. E não se sabe como a gente vai gerir isso. Como é que se organizaria melhor essas filas? As subespecialidades, né? Quem faz mais, quem faz menos, isso tudo vai contra a eficiência e a economicidade do serviço. Né? O INTO, ele tem em números atualizados, ele tem hoje, o INTO sozinho, ele tem em sua fila algo entre 17 e 18 mil pessoas aguardando algum tipo de intervenção cirúrgica. É um número que a gente ouve assim, um assustador, absurdo. Né? Quantas pessoas dessas poderiam estar regularmente trabalhando, não fosse o problema ortopédico? Exatamente. Qual o prejuízo que as famílias têm? Prejuízo financeiro, eventualmente emocional, porque muitas dessas pessoas precisam de cuidado especial, alguém da família vai ter que se destacar para isso, né? E para o Brasil. É um custo quanto custa essas pessoas toda, não né? produzindo e só consumindo?
Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Deputada também, mais uma vez obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.